Senhor, ela e seu esposo, de estar aqui nessa noite, Senhor, ministrando, Senhor. Eu te peço que em nome de Jesus, Senhor, a tua unção seja derramada, que ela não venha falar nada dela, mas conduzida pelo teu Espírito, meu Pai. Senhor, o Senhor mesmo diz, abre bem a tua boca e eu te encherei. Que nessa noite, Senhor, que o Senhor possa abrir o entendimento, Senhor, de cada um de nós, e que o Senhor venha falar com a tua igreja, Senhor, de acordo com a tua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Estou eu aqui de novo. Eu amo esse lugar, amo essas pessoas lindas, um monte de carinha bonita que eu já conheço. Para quem não me conhece, meu nome é Poliana. Eu gosto que me chamem de Poli ou Poli, como for mais confortável para você. Eu casei há 1 mês e 20 e poucos dias com essa pessoa maravilhosa, o Wallace, que é filho da Marcinha e do Jorge, pastora Márcia e pastor Jorge. Nós estamos casados há quase 2 meses, nosso casamento foi lindo. Algumas pessoas da igreja acompanharam o processo de aflição, de ansiedade que a gente viveu para a realização do nosso sonho. Deu tudo certo, foi lindo. Muito obrigado por quem orou por nós. Eu sei que pessoas aqui oraram por esse casamento, então eu agradeço as orações, as intercessões. Eu sei que vocês desejaram coisas boas para nós, então muito obrigada por isso. Muito obrigada pelos presentes também que nós recebemos. Que bênção. Então hoje eu vou trazer a palavra para a gente, crendo que é algo do Senhor para nós. E se eu pudesse dar um tema, seria alinhando a minha identidade para o ano de crescimento do Senhor. O Senhor, Ele conta com uma igreja madura, com uma igreja profunda. Então, é importante nós repararmos e alinharmos algumas coisas, alguns conceitos dentro de nós, para que a obra do Senhor seja perfeita. E quando eu falo da obra do Senhor, eu não falo da obra dele em nós, eu falo da obra dele através de nós. Porque a obra dele em nós é perfeita porque ele é perfeito. Mas quando a obra dele passa por mim e ela precisa ser externada, ela pode sair defeituosa. Ela pode sair com manchas, ela pode sair com problemas. Por quê? Porque eu sou um ser complexo, eu sou um ser completo, e quando eu manifesto, mesmo que seja na unção e na vontade de Deus, eu posso ter muita influência sobre o meu comportamento. A não ser que você entre em transe, o Senhor tome conta da sua consciência totalmente, você entre em transe, e você não exista mais naquele corpo, e seja só o Senhor através de você. Mas fora isso, nós temos uma consciência que muitas vezes manipula o nosso comportamento e nos atrapalha de fazer a obra do Senhor com profundidade, com verdade, com sinceridade e com integridade, como o salmista Davi diz, que os meus pés percorram um caminho de integridade. Que os nossos pés percorram um caminho de integridade. Eu estou falando desse jeito. Eu sou estudante de psicologia, mas eu não vou falar aqui em nome da psicologia. Hoje em dia, existem muitos estudiosos, muitos teólogos, muitos psicanalistas que falam sobre o comportamento humano através da Bíblia. Durante muito tempo não se falava sobre o comportamento humano à luz da Bíblia, sobre doenças emocionais, sobre psique, mas hoje em dia já se fala muito sobre isso. Então, tudo que eu vou falar para vocês é à luz da Bíblia, não é à luz da psicologia somente. É claro que tem influência, porque é o que eu estudo, mas é à luz da Bíblia. Então, o apóstolo me chamou para ministrar, não tem como eu vir aqui falar de algo que seja fora disso, gente. Sempre, a última vez que eu vim aqui, eu falei sobre alma, eu falei sobre comportamento, e dessa vez vai ser a mesma coisa. Se nós formos olhar lá em 1 Tessalonicenses 5:23, só para contextualizar vocês, a palavra do Senhor diz assim, que o mesmo Deus de paz vos santifique, ou vos construa, ou vos instrua, ou vos cure, ou vos liberte, em todo o vosso corpo, alma e espírito, para que você seja integralmente mantido irrepreensível até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha isso. Que o Deus de paz vos santifique,
integralmente em vosso corpo, alma e espírito, para que você seja mantido irrepreensível. Isso significa que o evangelho e a verdade de Deus deve atingir o homem por completo em sua vida espiritual, física e emocional, em vosso corpo, alma e espírito. Então a vontade do Senhor é que a sua igreja seja perfeita em corpo, alma e espírito. Amém? Queremos ser perfeitos em corpo, alma e espírito. A palavra também diz que o seu espírito está pronto, que o seu espírito é santo. É o seu espírito que comunica com Deus, que é espírito também. Pois ele soprou o fôlego de vida e nós nos tornamos ser vivente. A partir do momento em que o sopro de vida dele encostou no homem de barro, sabe? O homem estava lá inerte no chão, imóvel, era apenas um boneco de barro. Então a palavra diz que Deus soprou nesse homem o fôlego de vida, veio do próprio Deus. Nós temos ar de Deus em nós. Então ele sopra o fôlego de vida, e a partir desse momento, do contato do ar de Deus com o barro, o homem passa a ser alma vivente. Cheio de emoções, cheio de vontades, cheio de pensamentos, cheio de criatividade. Como assim cheio de vontade? Sim, cheio de vontade, é por isso que o pecado entrou no mundo, porque Adão tinha vontades. Adão era criativo, eu falei isso a última vez que eu vim aqui. Como que Adão conseguiu escolher tantos nomes diferentes para os animais, gente? Isso é criatividade pura. Isso está na nossa alma. Isso está dentro de nós. Então, o Senhor, Ele nos fez completo e Ele quer que a igreja esteja madura no íntegro, no completo. Amém? E lá em Lucas 5, do 31 ao 32, a palavra vai dizer que a igreja é um enorme hospital. O que isso significa? Ele fala assim: eu não vim para os que são curados, eu vim para os doentes. Porque os curados, eles não precisam de mim, eles já são sãos. Eu vim para os doentes, eu vim para que eles tenham vida e vida em abundância. Eu vim chamá-los ao arrependimento, eu vim chamar os pecadores. Então, se o Senhor veio para os doentes e não para os sãos, porque os sãos não precisam dele, a verdade é que a igreja tem o quê? Um monte de doente. Sim ou não? Faz sentido? A igreja ela é um grande hospital e o médico é o Senhor Jesus, que está disponível para nos curar, para nos tratar. Ele é o óleo, o bálsamo de Gileade, que cura as nossas feridas. Então, a verdade é que a igreja ela é um grande hospital. Então, isso significa que existem pessoas doentes aqui nesse lugar. Existem pessoas doentes no mundo todo, mas a verdade é que nós somos doentes que reconhecemos que a cura está em Deus e buscamos isso em Deus. Isso quer dizer que se nós não cuidarmos de nós integralmente, o ministério será doente, o ministério infantil será doente, o louvor será doente, a liderança será doente, o meu relacionamento com os irmãos da igreja será doente. Por quê? Porque eu sou doente. O Senhor disse, se nós somos cristãos que reconhecemos que precisamos do Senhor, nós somos doentes. E só somos curados, só somos limpos, só somos livres nele. Se existe algo bom em nós, é por causa dele, é porque ele é em nós. Eu costumo dizer, eu não sou, eu sou porque sou a partir dele. Eu sou porque ele é em mim, se ele não for em mim, eu não sou. Não existe inteligência em mim, não existe dom em mim, senão ele. Senão ele. A inteligência que possuímos, os dons que possuímos, vem dele. É para ele. E deve ser devolvido a ele. O que é devolver a ele? É usar para ele. Eu tenho uma frase, ela é muito forte. E eu uso com o Senhor, que é o seguinte: se o Senhor deu a vida por mim, então eu tenho que dar a minha de volta. Se Ele deu a vida, Ele deu tudo por mim, então eu vou entregar a minha de volta. Eu vou me dar no mesmo nível. Eu vou tentar me dar no mesmo nível. É um pouco impossível, mas ser crente é um pouco impossível. Mas a gente vai tentando e o Senhor vai nos ajudando. Então, a igreja é esse lugar e o Senhor, Ele tem derramado cada vez mais saúde sobre essa igreja doente. Por quê? Porque nós vivemos um mundo hoje em que o ataque de Satanás tem sido nas nossas mentes.
Satanás, ele tem atacado as nossas mentes, as mentes das nossas crianças, a mente dos nossos jovens, a mente das mulheres, a mente dos homens. Então, Satanás, a palavra diz, né, ele lança dardos inflamados, que vêm do alto e nos atinge. Satanás, ele tem lutado para destruir a igreja de dentro para fora. Ele tem lutado para destruir as nossas concepções, os nossos valores e nos afastar moralmente e intelectualmente do eterno. Por isso, talvez que Paulo, tão inteligente, para mim ele é uma das pessoas mais inteligentes que já existiu na face da terra, ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da tua mente. Quando o povo de Israel estava sacrificando crianças, o povo de Israel não sacrificou. Quando o povo de Israel viu um outro povo sacrificando crianças, entregando as crianças a Moloque, elas queimavam as crianças vivas na fogueira, o povo questionou qual deveria ser o comportamento deles diante daquilo. Parece muito com o que a gente vê hoje, né? Pessoas entregando crianças vivas na fogueira. Não é verdade? Aborto é assassinato, querido. Não se deixe enganar. Não se resolve um mal com outro mal. Ah, mas foi estuprada. Não. Se resolve um mal com outro mal? É sério que o Senhor nos ensinou isso? Não se resolve mal com mal. Mal a gente resolve com misericórdia. E aí o povo questionou o Senhor, o que devemos fazer então diante desse sacrifício que estão fazendo a Moloque? O Senhor disse, deixe que eles praticam o que acreditam e vocês que são meus, se guardem. Vocês que são meus não vão fazer. Deixem que eles morram com o mal que eles praticam. O meu povo não vai praticar. Então, às vezes, a gente fica militando e querendo argumentar e querendo falar contra e não. A única ordenança do Senhor é, não faça você. Sabe? Às vezes é serviço de tolo querer fazer algo além de não fazer. O Senhor não te chama para isso. O Senhor te chama para ser separado. Eu vos chamei para a santificação, diz o Senhor. Em sua palavra. Eu vos chamei para serem separados. Eu não te chamei para ficar militando, para ficar gritando, para ficar brigando. Eu te chamei para não fazer. Então, o Senhor tem contado com uma igreja saudável, que consegue se posicionar de forma saudável. Lá em Mateus ele diz, aprendei-vos de mim que sou manso e humilde. Existe um nível em Deus, eu falei isso na última ministração também que eu tive aqui, em que existe um nível que eu vou ao Senhor, Ele me cura. Ele diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos o quê? Esse aliviar do Senhor é um alívio que o Senhor traz para as nossas almas. Ele fala, vinde do jeito que você está oprimido, sem paz, sem alegria, e eu vou te aliviar. Vem desse jeito, todo deprimido, que eu vou te aliviar. E ele continua, aprendam de mim. Então existe um nível em que eu vou ao Senhor, Ele me alivia, mas também existe um nível em que eu aprendo dEle, que é um nível onde não mais Ele só me toca, mas eu começo a me posicionar e a caminhar em um caminho onde eu aprendo do Senhor, que é manso e humilde de coração. E o Senhor quer que nós saiamos do nível só de querer o toque dEle, para começar a caminharmos por um nível onde nós andamos e aprendemos com Ele, que é manso e humilde de coração. Que é um processo de santificação, que é o processo de o Deus de paz vos santifique integralmente, em todo o vosso corpo, alma e espírito. Amém? Vocês estão me acompanhando? Glória a Deus, eu preciso que vocês me acompanhem. Eu queria novamente estabelecer, antes de eu entrar na palavra, que ainda não entramos, eu queria estabelecer com vocês. Eu tenho até que horas? Glória a Deus. Antes da gente entrar aqui na palavra mesmo, eu queria estabelecer com vocês o princípio que eu falei isso na vez que eu vim também, e eu quero estabelecer isso de novo com vocês, porque muitas pessoas não ouviram, que é quando o salmista Davi e Paulo
que viveram em épocas completamente diferentes, falam de um princípio. Na Bíblia existem outros lugares que falam desse princípio, mas eu quero falar dessas duas pessoas, que é um princípio que nós devemos aprender para nós começarmos a adquirir um pouco de maturidade emocional e espiritual. Às vezes a gente lê as Escrituras, ouve as pessoas falando das Escrituras, mas não conseguimos ter um discernimento profundo sobre aquilo. Lá no Salmo 42, todo mundo conhece, existem músicas feitas com essa fala, onde o salmista diz assim: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, eu o louvarei. E a gente lê e ouve e a gente não entende. O que Davi estava fazendo ali naquele momento? Ele estava olhando para dentro de si, reconhecendo que ele tem uma alma e dizendo assim: alma que não sou eu, você está abatida, você está triste, mas você fique calma, porque eu vou louvar ao meu Senhor. Ele estabelece o princípio de eu separar o que eu sinto de quem eu sou. Ele estava nos ensinando a dividir o que eu sinto de quem eu sou e a entender que o que eu sinto, o que eu desejo e o que eu penso não necessariamente é quem eu sou. Eu vou aprofundar isso explicando para vocês Paulo quando ele diz: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu quero, esse sim faço. O que Paulo está dizendo é que existe um mal dentro dele que leva ele a fazer o que ele não quer fazer. E o bem que ele tem consciência que deve, o perdão, a misericórdia, o bem, ele não faz. O que ele diz é que ele sabe que tem que ser feito, mas não consegue, porque existe um mal operando dentro dele, que leva ele a fazer o que ele sabe que não pode fazer, o que ele sabe que não é o correto a fazer. O que Paulo e Davi está falando é da sua alma. Eu não consigo dar uma aula complexa de alma para vocês, mas eu preciso que você entenda basicamente que o que você sente, o que você deseja, não é o que você é. Você é um espírito, tem o DNA do eterno, filho de Deus. Só que você tem emoções, você tem pensamentos, você tem desejos, você tem vontades que levam você a fazer o que você não quer, que leva você a ficar triste quando você não quer, que leva você a ficar triste de forma incontrolável, que leva você a ter sensações negativas de forma incontrolável, fora do seu controle. Essa alma está dentro de nós. Ela não é só ruim, ela é boa também. Porém, ela está caída. O pecado atingiu nossa alma e trouxe para a gente maldições. Isso significa, então, que tudo isso que a gente sente de ruim, tudo que está dentro da gente de ruim, tem uma origem. Ela veio do Éden. Ah, por que existe guerra? Ah, por que existe maldade? O Éden, amigo. O Éden, o homem caiu e se afastou de Deus. Existe um buraco gigantesco, um enorme espaço entre o homem e Deus. E Jesus, ele é essa ponte que faz a conexão entre o homem e Deus sob esse abismo. Olha o que eu estou falando para você, eu estou falando que o pecado gerou um abismo entre o homem e Deus. E que Jesus é o caminho que se constrói para nós passarmos sob esse abismo, ligando o homem a Deus. Então o homem e Deus estavam juntos no Éden, o pecado separou, e Jesus vem como uma ponte ligando o homem a Deus. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. Abra comigo em Gênesis 32, 22. Alinhando a minha identidade para o ano do crescimento, para o ano do amadurecimento do Senhor. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio de Jaboque, levando consigo 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Então Jacó atravessa o rio com suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Próximo. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio tudo que lhe pertencia. Entretanto,
Porém, contudo, ficou para trás sozinho. Ou seja, Jacó deixou que as pessoas fossem na frente e ele ficou para trás sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Pode continuar. Então ele declarou: deixai-me ir. O anjo disse: deixai-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo, Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Ao que o homem lhe inquiriu: qual é o teu nome então? Jacó, respondeu ele. Então o homem orientou: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutastes com Deus e com os seres humanos e prevalecestes. Aqui nós temos uma história muito conhecida. Muitas pessoas também fazem música sobre isso, né? Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. Mas a gente não tem noção, às vezes, da revelação que se tem por trás desse texto. É um pouco complexo, mas eu vou tentar tornar isso em palavras simples para vocês. O que a história de Jacó, nesse contexto, nessa época, nesse momento da vida dele, tem a ver com identidade? E como que isso pode ser ministrado sobre a minha e a sua vida? Em Israel, os nomes das pessoas têm um peso muito grande. Elas dizem sobre a identidade, sobre quem elas são, sobre o que elas carregam. E Jacó, assim que ele nasce, a parteira fazendo o parto, vem Esaú, o irmão gêmeo dele, e ele vem agarrado no calcanhar de Esaú. Amém? Gêmeos, ok? Isaac tem gêmeos. E aí Esaú, o primeiro filho, nasce. E nasce Jacó atrás segurando esse seu calcanhar. Quando a parteira vê, ela fala assim: nossa, que menino espertinho. Que menino trapaceiro. Quase que consegue tacar o irmão para trás e nascer primeiro. Isso daqui é um trapaceirinho. E o nome de Jacó passou a ser trapaceirinho. Que para nós, não é trapaceirinho, é suplantador. Mas eu estou colocando em palavras mais simples para cair no nosso entendimento de forma mais fácil, ok? Para nós, Jacó é Jacó. Mas lá não é Jacó, é trapaceirinho. E os pais aceitaram. Então o nome de Jacó passa a ser Jacó, o suplantador, o trapaceirinho. E todas as vezes que Jacó ia crescendo, e os pais chamando Jacó, a identidade de Jacó ia sendo reafirmada. Ei, trapaceirinho, a janta está pronta. Trapaceirinho, não faça isso. Trapaceirinho, vamos dormir. É o trapaceirinho da mamãe. Mamãe vai fazer uma comida gostosa para o trapaceiro. Para ele não soava Jacó. Para eles o nome é o que é. Se você se chama Mara, que significa amarga, e eu te chamo, eu não chamo Mara, eu chamo Amarga, faz um favor para mim. Amarga, você me empresta seu vestido? Trapaceirinho, você me empresta seu sapato? Era assim, é assim em Israel. O nome tem uma importância sobre a identidade. Tanto que grandes homens têm nomes tão poderosos, nomes tão potentes. E isso é tão verdade, porque quando a gente olha para a história de Jacó, é o que ele carrega. Eu vou fazer uma aspas, tá? Tem alguns teólogos que traduzem o nome Jacó como aquele que agarra. Então seria como uma pessoa que não perde oportunidades. Tá? A gente vai encontrar diversos estudos que trazem esse nome com diversos significados. O que eu quero trazer para vocês hoje é isso. Então, assim... Esqueci onde eu estava. Toda vez que a mãe de Jacó chamava por ele,
ela reafirmava essa identidade. E a gente vai ver a história de Jacó ao longo da sua vida. Nós vamos perceber o quanto isso era tão verdade e o quanto Jacó, ele era uma pessoa extremamente calculista, planejadora, tanto que a gente vai ver o que ele faz quando ele tem que cuidar do gado para o seu sogro, o planejamento que ele faz de cruzamento entre as ovelhas, para as ovelhas crescerem listradas, crescerem fortes. Ele era um cara projetista, muito planejador, muito calculista, um cara de muitos planos, realizador, inteligentíssimo. Porém, ao longo da vida dele, ele se acha mais esperto do que todo mundo, porque ele faz planos escondidos para enganar pessoas, e ele reafirma essa identidade na sua história, quando ele engana o seu irmão Esaú, e quando ele engana Labão, lá no futuro. Ele enganou o seu irmão Esaú. A primogenitura de Esaú foi comprada por Jacó de uma forma muito covarde. Porque Esaú, ele era muito diferente de Jacó, eles eram gêmeos, porém eles eram gêmeos diferentes. Esaú era peludo, forte, tinha uma vitalidade incrível. Porém, ele era uma pessoa mimada, sem disciplina, porque ele sabia que ele era preferido do seu pai. E Jacó não era caçador, não era tão forte, não era peludo, tinha uma voz mais doce. Porém, ele era mais próximo de sua mãe. Então, ele aprendeu a fazer belíssimos cozidos. Comida maravilhosa. Ele aprendeu a ler o comportamento familiar. Porque a mãe, quando ela tem um filho preferido, ela desabafa em cima do filho. Ela joga, e não adianta falar que não. Eu tenho mãe, ela joga em cima do filho. Então, Jacó sabia os mistérios e segredos de sua família. Ele sabia as fortalezas, sabia as fraquezas de sua família. E isso era ferramenta para Jacó, em sua inteligência. E então, Esaú, caçador, saía para caçar. E quando ele voltava, o pastor Josimar, eu gosto muito, ele descreve que Esaú provavelmente chegava até entristecido em casa, porque ele era uma pessoa sem disciplina. Então ele chegava triste, ele dormia ou ia comer na casa de sua mãe, talvez, eu não sei. E então, houve um dia em que Esaú chegou em casa sem caça. E Jacó fez um cozido vermelho maravilhoso. E o pastor Josimar gosta de brincar, ele fala assim, eu acho que Jacó abriu a sua tenda, abriu as cortinas de sua tenda para que o cheiro saísse da sua tenda e invadisse a tenda de Esaú, para puxar ele pelo cheiro. E aí Esaú chega sem comida e Jacó oferece comida para Esaú. E em troca Jacó pede que Esaú dê para ele o direito da primogenitura que existia sobre Esaú. O que significa isso? Que os pais derramam bênçãos específicas sobre a vida dos seus filhos e o primogênito, ele tem bênçãos maiores, porque as famílias em Israel, elas são construídas para gerarem nações. Então, Isaac tinha a perspectiva, tinha a expectativa de fazer de sua família uma nação, os isaquenses. E ele colocou essa expectativa em seu filho mais forte, o primeiro, que é o correto para a cultura. E Jacó sabia que o direito de primeiro filho era de Esaú, porque ele nasceu primeiro. Porém, Paulo vai dizer, anos depois, que pertencia a Jacó, que era da intenção de Deus dar a Jacó a primogenitura. Só que Jacó, o suplantadorzinho, não conseguiu esperar que a promessa se cumprisse por si só. Ele adiantou a promessa do Senhor. Ele foi tentar fazer do jeito dele, na força dele. Mas se ele tivesse esperado, Paulo diz que ele seria primogênito. A bênção da primogenitura iria sobre ele. Mas ele não conseguiu esperar. Então ele fala, eu te dou esse cozido, você está morrendo de fome, você ficou caçando dias, eu te dou esse cozido, eu te alimento, mas você tem que me dar o direito de primogenitura. Sabe o que Esaú pensou? Eu estou com fome, eu vou morrer de fome, se eu não comer, eu não vou conseguir voltar para caçar. Primogenitura mata fome? Eu estou com fome agora. O que é a primogenitura? Meu pai é milionário, meu pai é riquíssimo. Eu não vou ter a primogenitura, mas eu vou ter outros bens, eu vou ter outras coisas. E então ele vende a sua primogenitura. E Jacó forma outro belíssimo plano, já falei desse plano, agora ele forma outro belíssimo plano para enganar o seu pai. A palavra vai dizer que o pai dele já era velho, estava sem visão.
muito idoso, e Jacó planeja como que ele vai enganar o pai. Então ele coloca roupa de pelo, pele de animal cheia de pelo, treina a voz para ficar igual o de Esaú, e coloca cheiro para ficar com cheiro de Esaú, cheiro de suor, cheiro de sangue, de caçador, cheiro de mosquito, hoje os caçadores têm cheiro de repelente, né? Antigamente não tinha. E aí Jacó, ele vai até o seu pai, e quando ele chega, o pai estranha, o pai percebe. Mas Jacó, ele era muito bom de lábia. É aquele tipo de pessoa que faz você pagar qualquer dinheiro por uma coisa extremamente sem valor. Um excelentíssimo vendedor. Jacó, ele tinha a artimanha do convencimento e da manipulação em sua fala. A história dele relata isso. Ele é o tempo todo assim, ele tenta levar as pessoas em sua fala. Então ele convence o seu pai a acreditar que a voz dele, mesmo não sendo a de Esaú, era Esaú. E o pai o abençoa. E aí eles crescem, ele vai para a terra de Labão, ele trabalha para Labão, ele engana Labão, ele sai fugido, que Labão quer o matar. Porque quando nós temos dentro de nós a convicção de quem nós somos, de uma forma deturpada, de forma errada, isso faz com que nós nos relacionemos com as pessoas à luz do que acreditamos que somos, porque a identidade, ela é a concepção que você tem de si mesmo. Não necessariamente é quem você é, mas é o que você concebe sobre si. E existem diversas esferas da nossa identidade. Existe identidade financeira, você é rico ou pobre. Existe identidade moral, você é bom ou mal. Existe identidade espiritual, você é luz ou trevas. A identidade financeira de Isaac era muito bem resolvida, porque a gente vai ver que Isaac era muito próspero, e não é que ele é bem resolvido porque ele é próspero, é a forma como ele se relaciona com o dinheiro. Olha isso, fecharam os comércios para Isaac. Isaac teve que ir para outra terra porque fecharam os comércios para ele. Lá ele cavou um poço, o poço deu água, tamparam o poço dele. Ele foi para outro lugar, cavou outro poço, deu água, fecharam o poço dele. Ele foi para outro lugar, deu água, fecharam o poço. Ele foi para outro lugar, deu água. Decidiram parar de inveja e vamos deixar esse cara, tudo que ele faz dá certo. Não tem como. Nós, na nossa identidade financeira de pobre, na primeira dificuldade nós sentiríamos dó de nós mesmos, diríamos para nós que o mundo está contra nós e que tudo o que fazemos não prosperamos. Mas como Isaac tinha estabelecido dentro de si, a identidade dele financeira era muito bem resolvida, ele se sentia rico, mesmo não estando rico. Ele sabia que ele era rico, mesmo as pessoas o atacando e tirando a sua riqueza. Isso era tão estabelecido sobre a vida dele, que ele continua independente do que as pessoas façam ou não. Porque ele sabe quem ele é. E nós temos da forma que você foi criado, porque... Obrigada. Essa concepção, ela vai se modificar de pessoa para pessoa, porque ela depende de quem é o responsável por estabelecer essa identidade sobre a sua vida. Você concorda comigo que uma criança, quando ela nasce, se ninguém der comida, ela não come. Se ninguém der banho, ela morre suja de doença. Se um cachorro vier, devora ela, se ninguém proteger. Ela não consegue cuidar da sua própria segurança.
ela precisa de um ser superior a ela, que vai trazer para ela essa segurança. Assim também é em outras esferas da vida dessa criança. Ela não consegue fazer projeção de futuro, ela não consegue se planejar no futuro. Por isso que pais devem decidir sobre o futuro de seus filhos enquanto eles ainda não conseguem decidir. Até hoje, a minha irmã reclama, chora, ela já passou por muito processo de cura, mas é uma dor emocional para ela o fato de minha mãe ter tirado ela do balé. Porque, olha só, ela ganhou na FAVI, é uma instituição pública, um Instituto de Balé do Espírito Santo, é o Instituto de Balé do Espírito Santo. Ela passou quando ela tinha 4 anos, ela fez balé durante um tempo, só que ela não gostava de ir para aula, ela sentia preguiça porque ela tinha que acordar cedo. E lá em casa, por diversas questões culturais, a gente troca a noite pelo dia, a gente dorme 2, 3 da manhã e dorme até mais tarde. Hoje em dia a gente não faz mais isso porque todo mundo trabalha, mas a gente sempre fez isso. Então para eles, meus irmãos sempre estudaram à tarde, para ela era muito difícil acordar de manhã. Então ela ficava com preguiça e chorava que não queria ir, e minha mãe ficou com dó da Isabel e tirou ela do balé. Eu tô falando isso porque ela fala isso abertamente, tá, gente? E a Isabel já falou com a minha mãe: você errou. Eu não podia ter decidido aquilo por mim. A senhora me tirou do balé. Eu sei que eu também tenho culpa, mas não era para a senhora ter me tirado, mãe. Eu sei que isso é duro de ouvir. Eu nem sei se tem pessoas da área da psicologia aqui, porque o pessoal da psicologia não gosta disso que eu estou falando. Mas não sei se tem psicanalista aqui, mas os pais devem projetar caminhos que levem seus filhos a prosperarem no futuro, que levem seus filhos a desenvolver habilidades que eles não sabem que têm, até o momento em que eles consigam decidir por si. Aí você tem que respeitar, mas os pais decidem. 13, 12, 14 anos não é idade para namorar. Pai e mãe decidem isso sim. 18, 19 também não? Eu falo que eu crio os meus filhos eu vou criar os meus filhos para na maior idade eles já pensarem em casar. Eu quero que meus filhos com 19, 20 anos já estejam projetando casar. Mas eu culpei meus pais também durante a minha vida por eles terem deixado eu namorar com 14 anos, porque foi uma desgraça na minha vida eu ter namorado com 14 anos. Isso trouxe consequências muito sérias para a minha vida espiritual. Nossa, me destruiu. E naquela época eu não podia decidir por mim. Gente, uma pessoa com menos de 21 anos, ela não está com córtex pré-frontal formado. O córtex pré-frontal é a área de tomada de decisões e impulsividade, só se forma com 21 anos de idade. Como que alguém antes dos 21 anos de idade pode decidir alguma coisa por si? Não está nem com o cérebro formado, gente. Então assim, amém. Meu Deus. Esqueci. Gente, eu estou tomando um remédio que faz eu esquecer das coisas, mas vai dar certo, a gente está indo. E aí, Jacó... Vou partir do ponto que eu lembro. Jacó, então, coloca ele fez isso tudo, e aí ele era planejador, ele planeja isso tudo, enganar as pessoas, e teve um momento em que o Senhor Deus, ele vai e ele planeja um encontro com Jacó, para além do que Jacó planejava. E aí a palavra vai dizer que Jacó, então, ele se retira para longe da sua família, e ele começa, aí aparece um homem, e eles começam uma luta. Algumas traduções, que são as que eu mais gosto, dizem que eles começam uma disputa, porque a palavra no hebraico mais próximo do original, do que realmente essa palavra quer dizer, ela diz sobre uma disputa e não sobre uma luta física, amém? Até porque quem é capaz de lutar com Deus, gente? Quem é capaz de lutar com Deus? Ninguém é capaz de lutar com Deus. A última vez que alguém decidiu lutar com Deus, choveu o demônio dias na terra. Choveu durante dias demônios sobre a terra. Estou falando da queda de Lúcifer, tá? Ninguém luta com Deus. Então, a palavra correta é uma discussão. Então, aparece um homem e começa a discutir com Jacó. E eles estão discutindo sobre a identidade de Jacó. Ah, Poliana, que heresia, o que é isso? Sim. Como que eu sei disso? Porque o texto fala. Quando Jacó está lutando, discutindo com esse homem, eles ficam discutindo até o raiar do dia. E
E aí o anjo, ele fica tão irritado, tão irritado com os argumentos de Jacó, que ele fere a coxa de Jacó, para ver se Jacó cala a boca. E ele fala assim: já que você não quer nada, já que você não quer o que eu vim te dar, eu vou embora porque o dia já nasceu. Aí Jacó fala: não, por favor, então me dá o que você veio me entregar. E o que ele entrega para Jacó? Uma nova identidade. Então a luta era sobre isso, porque essa é a resposta. A luta de Jacó com o anjo era sobre: eu tenho uma história para você, o meu povo virá de você, mas eu preciso que você reconheça quem você é. Eu preciso que você admita quem você é. Aí Jacó: não, mas eu enganei Esaú, mas Esaú era um bobão, ele tinha que ser enganado mesmo, ele não tem cérebro, ele só tem força. Como que alguém que não tem cérebro vai governar? Como que alguém que não tem cérebro vai ser juiz, vai ser rei de um povo? Eu que mereço ser rei, anjo. Ele era argumentador, ele, sabe? Mas Jacó, você enganou Labão. Eu enganei mesmo porque eu sou bom. Você deveria estar orgulhoso de mim, anjo. E eles ficam discutindo a noite toda. E o anjo fere então a coxa de Jacó, porque o primeiro passo para que o Senhor tire de nós as concepções erradas que temos de nós é nós admitirmos o lugar exato das nossas falhas em que ocupamos agora. É admitir a natureza exata da minha falha. Então, se você tem a sua identidade sexual confusa, se você tem a sua identidade financeira confusa, se você tem a sua identidade moral confusa, se você tem a sua identidade espiritual confusa, o primeiro passo é admitir aonde estamos. E eu levo para além disso as outras áreas da sua vida. Do que as pessoas te chamam? Quais são os nomes que jogaram sobre você e você carrega isso com você? Isso fez você acreditar que é o que você é: preguiçosa, desleixada, burro, enfim. Diversos nomes que são colocados em nós ao longo da nossa vida que não nos pertencem, mas esses nomes, eles têm um peso sobre as nossas vidas. Ah, já que eu sou você mesmo, vou dar nome a isso, vou fazer jus a isso. Vocês percebem que esse é o comportamento da maioria das pessoas? Ah, já que está me chamando disso, então eu vou fazer isso mesmo. O primeiro passo para nós sairmos desse lugar de identidade disturpada é nós reconhecermos o lugar que ocupamos hoje, o lugar aonde estamos hoje. Era isso que Jacó precisava fazer. Jacó precisava entender que ele tinha que admitir que quem ele era não é quem o Senhor fez para ser. Que quem ele estava sendo até aquele momento da vida dele não é quem o Senhor o criou para ser. Então ele fala: anjo, por favor, tá bom. Aí o anjo pergunta: então fala para mim quem você é. Isso está na palavra do Senhor. E aí Jacó responde: tá bom, eu sou Jacó. Olha isso, ele responde: eu sou Jacó. É como se ele falasse assim: eu sou o suplantador, eu sou o oportunista. Porque na linguagem dele era isso que significava o nome. Tá bom, anjo, eu sou. E aí o anjo fala: então agora eu vou te dar a tua bênção. Pois a partir de agora tu não és mais Jacó, mas eu mudo o teu nome para que tu sejas Israel, príncipe de Deus. Porque você lutou como um príncipe e venceu, e prevaleceu. Agora você se chamará Israel. E a história de Jacó é completamente mudada. Porque quando nós deixamos o Senhor tocar em nossas feridas, trazer para fora a identidade destruída que temos, Ele tem o poder, e é o único que tem o poder de nos trazer o que Ele pensa sobre nós. E eu tenho mais 25 minutos para ministrar, e eu quero aprofundar essa palavra com vocês. Vocês acham que vocês aguentam? Senão eu paro por aqui. Aguenta? Pode ir? Amém. Eu quero ler com vocês Mateus 5, 13 ao 16. Fogo queima em mim, clamo por mais de ti.
Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu, você e eu sou teu, você é meu, e eu quero ficar na tua presença. Mateus 5:13-16. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que há de salgar, de temperar? Para nada mais o sal presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois também a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não se pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador. Assim ilumina a todos que estão na casa. Assim deixai então resplandecer a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Resplandeça então a vossa luz, para que os homens vejam a sua boa obra. Glorifiquem então ao vosso Pai que está no céu. Quando o Senhor está lá falando no Sermão da Montanha, ele fala sobre diversos temas. Dentre eles, o Senhor começa a falar sobre isso: você é sal, você é luz. E também é uma mensagem muito conhecida por nós. Você é sal, você é luz. Nós estampamos isso em nossas blusas. O que o Senhor estava querendo dizer com isso? Muitas vezes nós usamos essa parte da Bíblia, você é sal, você é luz, para fazer cobranças de postura espiritual sobre a vida das pessoas. Porém, o que o Senhor está falando aqui não é uma cobrança. Ele não fala seja sal e seja luz. Não está no verbo imperativo, não é uma ordenança. O Senhor não está mandando, é uma afirmação sobre a sua noiva. É uma afirmação sobre a natureza dos filhos de Deus. Você é sal, você é luz. Quando o Senhor fala sobre isso, Ele está falando sobre identidade, sobre o que Ele pensa sobre nós e sobre qual é a verdade dele sobre as nossas vidas, porque as nossas almas contam mentiras para nós, e nós precisamos que essas mentiras saiam de nós, para que a verdade e a luz do Senhor entre em nós, e nos gere transformação. Então, quando o Senhor fala disso daqui, Ele está falando de identidade, e Ele está construindo um conceito com os discípulos e com aquele povo. E eu vou explicar para vocês em 3 pontos rápidos o que o Senhor estava querendo dizer com você é sal e você é luz. Mas a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que isso não é uma cobrança do Senhor sobre você. Isso é uma afirmação sobre a sua vida. Você é sal e você é luz. Vou usar a analogia que muitos pregadores usam sobre a propriedade do sal. Realmente, o sal, naquela época, era usado para a conservação de alimentos, né? Era como se ela tirasse a umidade da carne, desidratasse as bactérias. Então, ela tirava ali a podridão dessa carne para fora e não deixava que a carne se apodrecesse, porque na época não tinha outra forma de conservação, ou tinha óleos, na verdade, mas não tinha eletricidade, essas coisas para poder conservar a carne. E a propriedade da luz é aqui, onde tem luz, a clareza, as trevas não ficam, não tem como ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. A luz e as trevas, elas não ocupam o mesmo lugar. Onde tem luz, onde tem treva, tem treva. E o sal, ele é antipodridão. Então, basicamente, o Senhor está dizendo assim, ó, existe o DNA dentro de você, que ele é antipodridão. Ele é tão antipodridão, que quando você está na podridão, você fica incomodado. Porque essa não é a sua natureza. Porque quando você se perde, você fica perdido, mas o seu coração fica triste. Porque quando você está no mundo, quando você está praticando más obras, você até pratica, mas o seu coração não consegue se conformar com aquilo. Porque existe uma natureza dentro de você que vai anti-podridão.
E existe uma natureza em você que vai anti-trevas. Existe uma natureza em você que clama por justiça, por integridade, que clama pela bondade. Quando o Senhor estabelece esse princípio da identidade ali no Sermão da Montanha, Ele fala sobre 3 coisas que o ser humano precisa para começar a caminhar em busca de uma identidade saudável em Deus. A primeira coisa é que o ser humano ele tem necessidade de se sentir insubstituível. Então, quando ele fala assim, ó, se o sal não consegue salgar, para que mais presta? Com que irá se salgar? Se o sal não conseguir salgar, vai salgar com o quê? O que o Senhor está falando é o seguinte: se não salgar com sal, não existe mais nada nesse mundo que salgue. O ser humano tem uma necessidade de sentir-se insubstituível. Nós vemos isso nos nossos trabalhos. Quando a gente trabalha e a gente consegue contribuir para o crescimento da empresa, a gente sai e alguém fala assim, nossa, você saiu, a empresa não é mais a mesma coisa. A gente, nossa, eu sou muito boa, né? A empresa não é a mesma coisa, porque isso faz eu me sentir bem. Ou então quando você entra numa empresa, você é muito premiado porque você resolve muitas coisas. Ou então quando você sai de um relacionamento, você fica preocupada se a outra pessoa é melhor do que você. Nossa, eu terminei, será que a próxima pessoa que está vindo vai ser melhor do que eu? Será que essa pessoa vai fazer comparações? Porque existe uma necessidade de sermos únicos. Existe em nós, Jesus sabia disso, que você tem necessidade de ser visto, de ser único. Então ele disse, ei, você não é importante porque você é insubstituível. Você é importante porque você é sal, e o sal é insubstituível. A propriedade de ser insubstituível não está dentro da sua personalidade, ele é uma característica do sal. Então por isso você é sal. Você tem necessidade de ser insubstituível? Eu digo para você, você é sal. Você é sal. Você é importante, não porque você é insubstituível, mas porque você é sal. E o sal é insubstituível. Você é único para o Senhor, querido. Você é único para o Senhor. Você é único para o Senhor. A segunda coisa que Jesus estava estabelecendo é que o ser humano ele tem uma necessidade gigantesca de ser valorizado pelo resultado ou pelo que ele produz. E nós vemos isso muito, que a nossa identidade é atrelada ao nosso papel. A sua identidade não é o papel que você exerce. Você não é ser mãe, não é ser professor, não é ser psicólogo, não é ser estudante, não é ser empresário. Quando nós nos apresentamos normalmente com o papel que exercemos, porque muitas vezes o papel que exercemos está atrelado à concepção de quem somos. Mas quando isto acontece, quando a concepção que você tem de si está atrelada aos papéis que você exerce, quando você não consegue exercer um papel de forma excelente, você se sente não excelente. A sua identidade ela é atingida pelo nível da sua produção ou resultado dentro do papel que você acha que é quem você é. O problema de ter os nossos papéis atrelados à nossa identidade é usar nossos papéis como um termômetro para medir quem somos. E quando eu consigo separar os papéis que eu exerço de quem eu sou, eu consigo entender que se eu vou bem ou se eu vou mal, eu continuo sendo quem eu sou. Eu continuo sendo sal. Então, se eu produzo muito ou se eu produzo nada, eu ainda sou sal. Olha o que o Senhor diz no versículo 13. O sal que não consegue salgar, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Isso também a gente lê como cobrança. Olha, o sal que não presta é pisado pelos homens. E a gente fala, se você não presta, vai ser lançado na fogueira, vai ser pisado pelos homens. Mas o que o Senhor está falando não é um tom de ameaça. Eu preciso muito que você entenda isso comigo. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo te dê o discernimento disso. O que o Senhor está falando? Olha só, o sal salga. E o que não salga só serve para ser pisado pelos homens, tá? Eu quero usar uma simbologia para vocês entenderem isso. Eu sou sal, qual é a minha natureza? Salgar, certo? Então eu vou salgar alguém, tá bom? Eu vou salgar alguém. Então eu vou salgar a Marcinha. Marcinha tá lá, Marcinha, né, tá lá, eu vou salgar a Marcinha. Marcinha, vai ter um congresso da AMAI,
A gente tem que ir no congresso da AMAI esse ano. Ano passado eu fui recebido, Senhor. É a massinha, mas poxa, é caro. Condução, inscrição, que não sei o que lá. Não, massinha, vamos. E ela salga, a massinha está cheia de sal, cheia de sal. Só que a massinha vai e se lava na mangueira. Tira o sal está sendo pisado pela massinha. Ou vamos lá, você salga uma pessoa não evangelizada, você salga. Você está perto dela, você está salgando, você chama ela para comer na sua casa, você está salgando essa pessoa. E ela está com muito sal, Só que ela rejeitou o sal. Ela está apodrecendo, sim ou não? Porque o sal é para tirar a podridão, ela está apodrecendo. Quando ninguém mais suportar essa pessoa, ela está tão podre, que ela vai ser chutada pela sociedade. O sal é chutado junto com ela. O sal é desprezado junto com ela. Então, quando o Senhor fala sobre se o sal não salgar, para nada ele presta, ele está falando sobre o desprezo que o sal está submetido a ter. Não porque ele não é capaz de salgar, mas porque o sal é desprezado pelos homens. O sal não será desprezado se ele não prestar. O sal é desprezado. E aí ele não conseguiu salgar. Mas não é porque ele não tem propriedades salgantes, até porque se ele não for salgado, ele não é sal. Não tem como o sal não ser salgado. O sal salga. O que o Senhor está falando é, o sal salga. Mas se ele não conseguir salgar, ele vai ser pisado e está tudo bem. Ser pisado faz parte de ser sal. Existe uma necessidade em nós de sermos valorizados pelo que produzimos, mas eu estou te dizendo, nem sempre o sal produz muito, nem sempre o sal consegue salgar, porque o sal também é desprezado pelos homens. Então a sua identidade ela não pode estar atrelada ao fato de que você produz sim ou não, muito ou pouco, mas ao fato de que você é sal, e se o sal, se ele não salgar, ele é desprezado pelos homens. E o último ponto que eu queria trazer para vocês é que o homem ele tem uma necessidade de aparecer, uma necessidade de ser visto. O Senhor fala isso quando Ele diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ninguém acende uma vela, ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. O que isso significa? Antigamente, quando Jesus falou sobre isso, o alqueire ele é basicamente um móvel onde se colocava vela para o ambiente ficar com uma luz difusa. Então, sabia-se que o ambiente estava iluminado, porém, era uma luz difusa, era como se eles colocassem um véu em cima de um aparador. Você não via de onde que a luz está vindo, mas a luz está ali naquele ambiente meio difusa, ok? Isso é o alqueire. Quando o Senhor fala isso, Ele está falando assim, não se coloca uma lâmpada debaixo do alqueire para sempre, é para momentos específicos. Porque uma luz não pode ser mantida não acesa, ela precisa estar no alto para ser vista, ela precisa estar edificada no alto para que todos vejam. Então não se acende uma lâmpada para que ela fique para sempre debaixo do alqueire. Porém, em alguns momentos essa lâmpada estará debaixo do alqueire. E por que é importante ela estar debaixo do alqueire? Porque o Senhor fala assim, assim então, aqui é uma ordenança. Deixe resplandecer a vossa luz diante dos homens. Ele não está falando, seja luz, porque você já é. Ele está falando, deixe então resplandecer, para que vejam as suas boas obras. O Senhor é o Deus que cobre a lâmpada no alqueire. Ele é quem coloca a lâmpada debaixo do alqueire. E Ele é quem tira a lâmpada debaixo do alqueire. Se essa lâmpada sair antes do tempo debaixo do alqueire, ela será vista por todos. E se ela saiu antes do momento, não é somente as boas obras que vão aparecer, mas as más também. Porque visibilidade pode trazer vergonha e dor. Então, estar no alqueire é estar no tempo
de Deus em que eu serei tratada, para estar pronto o suficiente para ser tirada de lá, para que eu não envergonhe o nome do Senhor, porque resplandeça as vossas boas obras e o nome de Deus seja glorificado através de vós. Olha lá, e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então eu sou tirada debaixo do alqueire para a glória de Deus. Já pensou, eu sou tirada debaixo do alqueire cheio de vício? E aí eu maltrato as pessoas, eu acabo com o meu ministério, eu acabo com a minha família, porque eu estou em visibilidade antes do tempo. Existe uma necessidade em nós de aparecer, existe uma necessidade em nós de ser vistas. Jesus já sabia disso, não é mal, isso não é mal, isso é essência, isso é sua natureza, você é luz. Então existe uma necessidade em você de iluminar. Porém, se você sai debaixo do alqueire antes do tempo, as suas más obras também são reveladas. Isso traz vergonha para o nome de Cristo. E você tem que ser tirado debaixo do alqueire para a glória do eterno. Uma dica: se submeta ao tratamento de Deus para que você seja colocado logo em visibilidade. Se submeta o mais rápido possível ao tratamento de Deus. Existem muitas mentiras dentro de nós sobre quem somos, sobre o que as pessoas pensam de nós, e nós deixamos isso vir para nós como tags, como amuletos ou como marcas, como broches, como botões, que as pessoas veem e ficam colocando na gente sobre quem somos, ou ver mentiras que nós afirmamos sobre nós mesmos, e nós vamos construindo a nossa vida nessa identidade. Mas o Senhor quer uma igreja saudável e madura, e nós precisamos entender o que o Senhor tem para esse tempo para nós. E o Senhor quer nos levar a esse nível de maturidade espiritual, de entender